Amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Fernanda Restauradora. Espero que cada um aí esteja muito bem, aqui também cada dia melhor. E prosseguindo aqui no canal, com muita alegria, quero estar contando para vocês um caso que se chama O Compromisso. Esse relato, porque ele tem muita coisa a nos ensinar e depois, quando chegar no final, eu vou comentar um pouquinho sobre esses ensinamentos, tá bom? Era um rapaz do interior, Minas Gerais, uma cidade do interior de Minas Gerais, morava com a mãe e os irmãos. Ele se apaixonou por uma moça filha de um fazendeiro, e naquela época, uma época bem antiga, os rapazes tinham que pedir permissão para poder namorar a moça de família, era assim que eram os protocolos antigamente. Pois bem, ele foi lá e pediu pro pai se poderia namorar a filha dele, que ele estava interessado, tudo, né, todas aquelas questões, e foi aceito. O pai aceitou e eles começaram a se conhecer, a namorar, a moça cada vez mais gostando dele, apaixonada, ele também gostando muito dela, uma moça que gostava de bordar. Naquela época as moças aprendiam tudo sobre a casa, né? Como cuidar da casa, já começavam a partir de uma certa idade a fazer enxoval. A moça preocupada com tudo aquilo, já planejando um futuro com ele, muito feliz, ok, tudo fluía muito bem. Aí um certo dia ele chegou para ela, falou: olha, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para São Paulo, quero resolver algumas coisas. E ela, com receio de ser muito intrometida e ficar perguntando muito, ele foi bem impactante e bem assertivo na vontade e na intenção de viajar para São Paulo. Ela deixou, ele falou: você deixa, tudo bem? Não, tudo bem, eu concordo. Você volta logo? Ele: não, volto super rápido, é só um fim de semana. Então tá bom. Aí ela, achando que ele poderia estar em busca de compra de alguns móveis na cidade grande, ela supôs em pensamento, porque ela não chegou a questioná-lo, ficou tímida na hora para questionar o que ele ia fazer de repente para São Paulo, uma viagem assim tão rápida, e ficou achando na cabeça dela que seria algo relacionado ao casamento, compra de enxoval, móveis, por exemplo, porque eles já estavam, né, planejando casar. Então ela estava com aquele sentimento aflorado, nessa expectativa. Bom, ele retornou, as coisas prosseguiram mais um pouco. Um belo dia ele chegou para a mãe dele, arrumando as coisas rapidamente, fechando a mala, e falou: mãe, eu estou indo novamente para São Paulo. Aí a mãe falou assim: puxa, mas você já foi, né, há um tempo atrás, você vai de novo? Ele falou: sim, mãe, eu vou e depois eu mando notícias, estou com pressa. Não, filho, mas vem cá. Aí a senhorinha falou, mas, né, a mãe dele falou assim: mas filho, você falou com a sua noiva, você avisou que você tá indo, tudo, avisou direitinho? Não, mãe, avisei, tchau, tchau. Deu tchau do portão e lá se foi ele. Ok. Muito bem. Demorou alguns dias, uns 4 dias mais ou menos, e a noiva dele bateu na porta da futura sogra, da mãe do rapaz. E ela queria saber notícias, ela estava com uma cara assim bem abatida e com menções assim de choro, né? O olho meio assim com olheiras, tudo, uma cara de preocupada. E ela perguntou, ela falou: onde está seu filho, né? Faz 4 dias que eu não vejo. E a gente sempre se encontrava. E aí a mãe falou assim: mas você não sabe? Porque ele tinha falado para a mãe que já tinha avisado a noiva e que ela concordou que ele ia viajar novamente. Muito bem, a moça falou: não, ele não me avisou nada, ele viajou de novo? E a mãe falou assim: sim, filha, ele viajou, mas ele me falou que você sabia disso. E ela: puxa, ele poderia ter me falado, eu não sei porque que ele não falou. Da primeira vez ele contou, dessa vez ele não falou nada. Ela ficou desconcertada, uma cara assim bem triste, e foi embora. Se despediu da mãe dele e foi embora. Muito bem, a mãe dele, né, demorando com contato com o filho, ele não voltava até que chegou uma carta. Essa carta ele falava que não iria voltar mais. Ele escreveu para a mãe contando
que gostou da cidade de São Paulo, que tinha conhecido uma moça, uma paulista, e queria ficar por lá porque já estava planejando um casamento com essa moça lá. Isso foi um choque para a mãe, porque ela tinha um carinho por essa moça ali de Minas Gerais, que ela já conhecia, que era da cidade, e que ela sabia que a moça não sabia de nada. Bom, não demorou muito para surgir boatos pela cidade e a mãe teve que contar para a moça, né, essa questão. Então ela procurou a moça com muito jeito e contou, lágrimas nos olhos, que o filho, ele fez algo que ele não deveria, né, ele não honrou o compromisso, pelo menos para romper o compromisso com ela. Ele simplesmente se mudou para São Paulo, não iria voltar mais. Então ela pediu muito perdão, né, para essa moça, falou para ela desculpar, que ela não aprovava essa atitude do filho, né? Então a moça entendeu a situação da senhora, né, da futura sogra. O pai ficou iradíssimo, o pai da moça, que era um fazendeiro, ficou muito nervoso. Foi uma situação muito difícil. Não demorou muito, a moça começou a adoecer. Ela começou a ficar muito abatida, mal viam ela pela rua, e o pouco que ela saía, as pessoas percebiam que ela estava muito adoentada. Logo depois que essa senhora, a futura sogra dela, conversou com ela, pediu desculpas e contou a verdade, que o filho não voltaria mais, ela chorou muito. Essa moça começou a chorar compulsivamente, até que ela foi hospitalizada. Essa senhora ficou sabendo que ela foi hospitalizada, passou mal, mas depois ela saiu do hospital. Sempre muito abatida, muito triste, né? Aí essa senhora foi visitá-la novamente, sabendo do estado de saúde dela, realmente muito adoentada, né? Aí ela foi visitar e ela falou, né? Ela falou para a sogra, para a futura sogra, ela falou: olha, dona fulana, o meu coração tá partido, eu não estou sabendo lidar com esse rompimento, com essa falta de caráter do seu filho em terminar comigo, porque eu não sei o que eu fiz para ele. Eu achei que ele gostasse de mim, achei que ele me amasse, e eu não estou suportando, é uma dor muito grande. E tem mais um ponto importante que eu preciso falar para a senhora. Eu estava grávida, o filho da senhora me desonrou. E naquela época, né, pessoal, o fato de desonrar uma mulher, né, de ir para a cama com uma mulher, obrigatório você casar com essa mulher, né, porque as mulheres que não eram mais virgens eram tidas como desonradas, e nenhum outro homem ia querer um compromisso sério com elas. E além dele ter ido para a cama com ela ficou grávida. Isso mesmo. Ela contou para a mãe dele, ela falou: olha, eu engravidei, eu estava grávida, então eu estava desesperada, porque ele não iria mais voltar e eu não podia ter aquele filho, né? Seria um escândalo. E aí eu fui atrás, né? Minha mãe sabia que eu estava grávida, a única pessoa que ficou sabendo, eu contei para minha mãe, passei muito mal, né? Passei muito mal mesmo. Cheguei a tomar alguns chás abortivos, a moça contou, enfim. Ela teve um princípio de aborto espontâneo, um pouco forçado pelo chá, pelas ervas da época que ajudavam, e passou ali, né, pela retirada da criança, tudo, né? Enfim, só a mãe sabia. As outras pessoas da família, o pai, pensavam que ela era só um mal-estar que ela estava tendo. Mas na verdade ela teve um aborto. Muito bem, isso foi passando e ela contou isso para a mãe do rapaz, que ficou muito comovida, né? E falou: minha filha, agora que tudo isso já passou, né? Recomece sua vida. Ela tinha pretendência, era uma moça muito bonita, tinham vários pretendentes atrás dela. Ela estava cada vez mais abatida, cada vez mais magrinha e adoentada. Ela deu muita força, essa senhora falou que ia orar por ela, para que ela melhorasse, ok. Passou, né, nesse tempo que a mãe estava dando força para ela, ela falou: olha, eu vou fazer um juramento aqui para a senhora.
ele desonrou, ele me desonrou, ele não reconheceu. Eu escrevi uma carta para ele. Quando a senhora me falou que ele ia morar em São Paulo, que ele decidiu morar em São Paulo, eu escrevi uma carta falando que eu estava grávida. E ele não me retornou, ele me ignorou. Além dele ter me rejeitado como esposa dele, eu até aceitaria. Mas estando grávida, numa situação do que eu passei, né, a apreensão que eu passei, ainda avisando que eu estava esperando um filho dele, ele me ignorou. Pois eu falo uma coisa para a senhora: se eu morrer, né, se algo acontecer comigo, porque eu não tenho mais alegria de viver, eu vou fazer da vida dele um inferno. Ele não vai ser feliz nunca mais na vida dele enquanto ele viver, por tudo que ele fez comigo, tudo que aconteceu, que acabou acontecendo comigo, pelo sofrimento que ele me causou. Isso ela falou no leito, né, muito doente, com muita febre, e foram as últimas palavras que ela falou para essa senhora que iria ser a futura sogra dela. Elas se despediram, a senhora pediu para que ela relevasse e tudo mais, e ela se calou. Depois de uns dias, essa moça desencarnou, ela morreu. Depois da morte dela, sabendo de tudo isso, a mãe do rapaz também ficou bem debilitada, ficou muito incomodada com esses acontecimentos. A saúde dela já não ficou muito boa, também a mãe do rapaz. Mas enfim, ele de São Paulo enviou uma carta para a mãe, convidando a mãe para o casamento. Então ele iria se casar com uma moça de boa família em São Paulo, condições financeiras ótimas, ele aparentemente muito feliz, enfim. A mãe e todos os irmãos, logicamente, de Minas Gerais, não compareceram a esse casamento. E a informação que se tem, que a mãe soube tempos, é que ele nunca conseguiu ter filho. Todas as vezes em que ele iria se relacionar com a esposa, naquela hora H, quando os dois iriam se relacionar sexualmente, ele via em meio aos dois uma perna aparecia entre os dois, era uma visão que ele tinha, e essa perna era gelada. Ele tinha essa visão ali na hora, e no mesmo tempo ele não conseguia concluir o ato. A esposa, que nada sabia do passado dele, não sabia que ele era noivo, nada disso, ela sentia alguma coisa gelada entre eles, mas não chegava a ver essa perna no meio deles. Ok. O tempo foi passando e todas as vezes que eles iriam para a cama e iria ter alguma relação sexual, essa visão acontecia e ele não conseguia nada. Muito bem. A vida dele conjugal, a vida dele sexual com a esposa começou a degringolar. Começaram a ter muitas brigas por nada, tudo discutiam, o ambiente era pesado, era terrível e o relacionamento cada vez pior. A esposa sempre cobrando que queria ter um filho e ele acabou ficando impotente por conta das visões que ele tinha na hora. Havia sempre um bloqueio. E vocês sabem, né, gente, a relação sexual, ela acolhe muito o casal, ela une o casal. Importante na ligação, né, da união do casal, é um complemento muito forte. Bom, a mulher queria muito filho e eles resolveram adotar uma criança. Adotaram a criança e ela tinha uma irmã também, né, que ajudava nos cuidados com a criança. Eles adotaram um menino. Esse menino cresceu com o passar dos anos, né? O menino cresceu, a vida deles era muito boa, nunca faltou nada. E esse menino começou a dar muito problema na adolescência, começou a usar drogas, começou a ser mal educado com o pai, desrespeitava o pai, enfim, um caos. A vida dele foi um caos, de muita tristeza. E o que se sabe é que no finalzinho da vida desse homem, né, a história que tem no final da vida desse homem, ele lembrou, sabe, ele perdeu todo o contato com a família e ele recordou, ele acabou procurando a mãe e ele contou a situação que estava acontecendo, a tristeza dele, o quanto ele era um homem infeliz.
E a mãe contou para ele, falou: olha, meu filho, eu não aprovo o que você fez com a moça, você deveria ter rompido o relacionamento, ter sido honrado, né? Sido homem realmente de ir lá, falar com o pai dela, falar com ela. E ele sabia disso, então ele carregava no fundo essa culpa, porque ele sabia o quanto ele foi leviano, o quanto ele se deixou levar e ignorou o compromisso que ele tinha assumido com essa moça. Ele perdeu uma das pernas, eles contaram que ele perdeu uma das pernas, ele não tinha uma das pernas, o relacionamento com o filho era terrível, era de muitas brigas, muita tristeza, falta de respeito. A esposa também não tinha um relacionamento amoroso com ele, de afeto, de reconhecimento, de amor. Então não deu certo a vida dele aqui, até que ele veio a falecer com muita idade, mas reconhecendo que ele deixou uma dívida, um compromisso aqui, nessa vida. Então aqui termina a história, essa história, o compromisso, e vem as lições que eu quero passar aqui para vocês rapidamente, que quando a gente assume algo com outra pessoa, um compromisso, quando nós prometemos algo, é importante cumprir, né? Porque a outra pessoa fica de fato esperando, confiando em você. Então um compromisso, por exemplo, né, que se deixa assim no ar e não se coloca um ponto final, é terrível. Quantas vezes as pessoas, elas não se esquecem nunca mais da palavra que você deu, do que você prometeu. Então olha o grau, o nível de responsabilidade que nós temos em relação à nossa palavra, ao compromisso que a gente tem com as outras pessoas e a consideração. A história mostra pra gente que é um efeito dominó, né? Então a moça ficou doente, a moça sentiu que a vida dela acabou, ok, é um fato, né? Ela não deveria deixar a autoestima dela cair? Não deveria, mas foi tão profunda a emoção de tristeza, mágoa e decepção que ela acabou adoecendo gravemente. Veja vocês que começa no emocional, desequilibra todo o resto e a pessoa acaba morrendo. A pessoa, no fundo, a pessoa perde a vontade de viver. Então, olha que coisa, né? Olha que karma que esse moço, né? Esse rapaz, na época, arrumou para a vida dele. Então, talvez se ele tivesse rompido honestamente com essa moça, se ele tivesse acertado tudo direitinho, por mais que ela não aceitasse, ele teria colocado um ponto final. Então não foi o que ele fez, né? Gerou um karma, logicamente, que o espírito dessa moça que seria a futura noiva dele, faleceu, saiu dessa vida com raiva, com revolta, indignada. E espiritualmente, é óbvio que ela atormentou sim a vida dele, contribuiu para toda a desunião, para toda a energia pesada que rondou todo o destino dele durante toda a vida. E a informação que se teve depois que ele faleceu foi que o filho melhorou, saiu das drogas, ficou um moço, sabe, mais brando, um moço mais educado, mais consciente. A mulher também, né, se dando bem com o filho, tudo ficou harmônico. A tia que ajudava a cuidar, vez ou outra, também frequentava a casa. Parece que uma nuvem negra foi embora daquela casa, sabe? A densidade se foi. Então vejam vocês que era algo ligado a esse homem que não colocou um ponto final. Então quantas vezes é importante você chegar para alguém que você tem algum desafeto, alguma coisa, se for oportuno, esclareça. Coloque em pratos limpos aquilo que você não está gostando, aquilo que você não aprova. Pelo menos se expresse. Eu já vi muita gente com problema de saúde somatizado por conta disso, da não expressão. Causa até problemas nessa parte, nesse chakra da comunicação.
chakra laríngeo, né? Causa problemas sérios, bloqueia o chakra e ainda por cima somatiza todas as doenças ligadas ao laríngeo, ao chakra da comunicação, da verbalização e da expressão, da expressividade. Tá bom? Fica aqui mais um vídeo interessante para vocês meditarem a respeito sobre essa história e sobre a própria vida de vocês. Aqui a gente não pode levar a vida assim, né? Empurrando com a barriga sem perceber os pontos importantes de responsabilidades que nós assumimos. Sejamos honestos com as pessoas, sejamos claros, verdadeiros, porque toda verdade liberta. Já dizia nosso Mestre Jesus. Toda verdade liberta, a verdade é libertadora. Um abraço carinhoso a todos vocês. Para quem curtiu o vídeo, não esqueça de deixar os likes, comentar, contar alguma história. Se quiserem enviar um e-mail para mim, eu sempre deixo no descritivo aqui do vídeo o meu e-mail e os meus dados de mídia social e atendimento, o número de telefone para atendimento via WhatsApp ou encomenda de mandalas, tá bom? Beijo pra vocês, eu volto num outro vídeo. Tchau, tchau!